Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de fevereiro, sexta-feira depois das cinzas. O evangelho hoje é bem curtinho, é o evangelho de Mateus, que narra para nós que os discípulos de João estão incomodados, assim como dos fariseus, porque os discípulos de Jesus não estão jejuando. E a resposta de Jesus é bem curta, rápida, mas profunda. Ele vai dizer: por acaso os amigos do noivo podem estar jejuando ou de luto se o noivo está com eles? Veja, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, também na religião judaica o jejum é uma prática muito bem vista, quando a pessoa tem como finalidade a busca da experiência de Deus. O jejum compreendido como aquela capacidade que eu tenho de esvaziar-me de tudo aquilo que tem me preenchido, de tudo aquilo no qual eu tenho colocado a minha confiança, para que uma vez que eu passo pela experiência da falta, e aqui no caso a falta daquele alimento, eu possa estar aberto, disponível e dócil a acolher o verdadeiro alimento, aquele que saciará definitivamente a minha fome, a fome de sentido, e a fome da salvação, que é o próprio Cristo. Então o jejum continua tendo essa validade. Mas hoje, no diálogo de Jesus com os discípulos de João Batista e dos fariseus, ele vai deixar bem claro o seguinte: se o noivo está presente, o noivo ali é ele mesmo, é Cristo. Tanto é que no Evangelho de João, quando fala dos sinais, o primeiro sinal vai ser as bodas de Caná, justamente uma festa de casamento, onde Nosso Senhor vai ofertar o vinho melhor, que na verdade é Ele, o vinho que estava escondido. Então, numa festa de casamento, cujo noivo está presente e é Cristo, não há por que jejuar. Então, os discípulos ali não tinham necessidade do jejum. Tanto é que você não vai encontrar na Sagrada Escritura práticas de jejum dos apóstolos, Mas era porque o noivo está presente. Agora, óbvio, depois da ascensão do Senhor, mesmo com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, esse intervalo entre a ascensão do Senhor e a parousia, que é o fim dos tempos, quando ele vai voltar novamente para resgatar a todos aqueles que crerem nele, esse intervalo faz bem jejuar. Faz bem jejuar porque é a dinâmica do já e ainda não. Nós já temos sementes do reino, Jesus Cristo já reatou definitivamente a aliança na cruz, derramando seu sangue por nós, mas o ainda não, porque ainda não vivemos esse reino de forma plena, perfeita, não por culpa de Jesus, mas pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso pecado. Então sim, não ouça esse evangelho de hoje e use ele como argumento para dizer: não precisamos jejuar. Não é isso. Nós estamos ainda nesse ato, não é um vácuo porque o Espírito está presente, mas nessa ausência temporária de Nosso Senhor entre a sua ascensão e a parousia, o fim dos tempos. Então o jejum é essa capacidade que nós temos de realmente discernir qual alimento é necessário para a minha vida, do que eu devo me saciar, me preencher. E o jejum te dá essa disciplina para isso. Mas fica atento também ao comportamento dos discípulos de João Batista, que se incomodaram porque os discípulos de Jesus não jejuaram. Não sejamos também essas pessoas que ficam incomodadas com o testemunho ou contra o testemunho de alguém e pega essas pequenas coisas para dizer: olha, fulano não está jejuando, olha, fulano não fez esmola, olha, fulano fez a caridade. Não, Nós vimos ontem, antes de ontem, na celebração dos cinzas, Deus vê o que está oculto, Deus vê o que está escondido, Cabe a Deus julgar. Então não vamos repetir esse comportamento dos discípulos de João, mas vamos sim praticar o jejum como uma das práticas quaresmais e que pode nos libertar de nós mesmos e assim sermos totalmente livres para o outro, que é Deus. Tenham todos um bom dia e, por favor, nas suas orações não se esqueça de rezar por mim. Até a próxima segunda-feira, se o bom Deus assim permitir.
Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.